Bom dia. Podem sentar, por favor. Aqui em 2 Reis 4, uma palavra bem conhecida, e os obreiros que quiserem sentar também, viu? Podem ficar à vontade. Uma palavra bastante conhecida, uma palavra que eu creio que a maioria dos que estão aqui já tenham até os versículos decorados, as expressões, mas é uma palavra tão necessária. Inclusive, é incrível como, a própria Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Eu não vou dizer isso de todos os versículos, mas tem algumas palavras, muitas na verdade, que se a gente ouvir todo dia, não é exagerado. Tem palavra que se a gente ouvir hoje, voltar amanhã, no mesmo horário, ouvir a mesma história, ouvir ali a mesma pregação até, sem nenhuma alteração no curso dela, para nenhum entendimento diferente, não é demais. Porque nos abre caminhos internos. E a gente precisa lembrar uma coisa: se você não chega num lugar dentro de você, você nunca vai chegar lá com seus pés, com as suas mãos, com o seu corpo, na sua família. Você nunca vai chegar lá financeiramente. Primeiro você chega num lugar internamente. Você chega num lugar primeiro com a sua mente. É uma decisão que você toma num lugar. E a partir do momento que essa decisão é tomada, você vai dando manutenção. O que a gente usa para dar manutenção? A fé. E aí é onde muita gente fracassa. Tem gente que tem fé para tomar a decisão. Eu vejo, por exemplo, nos apelos. Você já deve ter percebido, não é a ideia perceber, ficar olhando isso, mas de tempo em tempo tem um apelo, você que agora entendeu, você que agora quer fazer uma risca no chão na sua vida e quer começar de novo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você já percebeu que tem gente que sempre vem à frente? Se fizer agora, e amanhã fizer de novo, tem gente que vai vir agora e amanhã. E talvez você está perguntando, mas é um problema a pessoa? Não, pelo contrário. Se realmente for essa a condição da pessoa, e houver verdade no íntimo, essa é uma humildade necessária. Mas não dá para ser verdade hoje e amanhã. Concorda? Se a de hoje foi verdade, amanhã eu não preciso fazer isso de novo. E aí é onde algumas pessoas estão falhando. Porque elas tomam a decisão, elas são boas para tomarem a decisão. Eu falo com Deus agora, Senhor, eu estou dentro desse projeto, eu pego isso para mim agora, eu entendi o que o Senhor falou comigo. Só que depois não tem a fé para manter isso. Não tem a fé para cumprir com as coisas menores, talvez, que não saem, que não repercutem imediatamente. Inclusive muitos de nós estamos mal acostumados com a repercussão imediata das coisas. Isso é um vício que alguns precisam se libertar. O que é repercussão imediata? É esse mundo líquido que a gente vive hoje, e que tem sido potencializado com as redes sociais. Que uma pessoa, ela tira uma foto, ela grava um vídeo falando que ela é algo, que ela tem algo, que ela está vivendo algo, e de repente ela vê ali centenas, até milhares de pessoas curtindo aquilo, dizendo, nossa, olha como é legal, como eu te admiro, olha, eu queria ser igual a você, olha que coisa boa, tal. E essa é uma repercussão imediata. A pessoa já vê aquilo repercutindo. Já vê alguém vendo, alguém falando, alguém comentando.
E quantas pessoas têm vivido para isso? Eu nem digo viver para postar, mas viver para fazer aquelas coisas que alguém vai validar na hora, falando bem, elogiando, né, trazendo naquele momento uma reação. Tem gente que só está em torno das coisas imediatas. A busca por coisas imediatas, soluções imediatas. Sabe, a facilidade. Porque nós também somos instigados, nós somos provocados, nós somos, né, veja que o mundo à nossa volta, ele faz o que nós devíamos fazer. O mundo dá uma direção, né, que eu não vou dizer o mundo toma uma decisão, porque a decisão sempre é nossa, mas o mundo dá uma direção e depois da direção o mundo dá manutenção naquilo. Ele não quer que você retroceda na decisão que você tomou. Então o mundo hoje te oferece facilidades. Quase tudo na palma da sua mão. Como se diz, a um clique da sua mão. Você clica, deu 15 minutos, tem um motociclista te entregando ali uma comida, te entregando um remédio, te entregando um produto do seu interesse, da sua necessidade. Fazer compra? Que fazer compra? Vai lá, escolhe o que você quer, vai chegar na sua casa. Ah, eu vou tirar um documento. Não, entra no aplicativo ali e faz. Você tira a sua foto você mesmo agora. Então essas facilidades, elas têm acostumado mal alguns. Tem coisas que nunca vão deixar de exigir de você o melhor. E o melhor, muitas vezes, é você ir até o seu limite. É você ter humildade. É você cumprir com detalhes daquilo que foi determinado. É você ter a resiliência. E eu vejo a dificuldade que alguns têm dessa segunda parte. A primeira, eu tomo uma decisão, eu venho, eu saio, eu vou até o altar, eu faço uma oração aqui agora, mas e o depois? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Primeira coisa que eu creio que o que valeu do que o marido dela plantou foi o legado de fé que ele deixou para aquela mulher. Mas a gente pode deixar outros legados também. É ou não é? Hoje, toda vez que a gente tem uma baixa, é natural nós sermos confrontados, fazermos
uma autorreflexão. Então, esses dias tivemos uma perda considerável, seja para a igreja, seja para o corpo de obreiros, seja para quem estava aqui durante o dia na igreja, que acompanhava, né, a trajetória de um dos nossos obreiros. E toda vez que você vai a um velório, um enterro, é inevitável você pensar: quem era, o que essa pessoa que se foi, o que essa pessoa deixa? O que ela deixou para a família? O que ela deixou de lembrança para mim? O que ela deixou? Qual o legado que ela deixou? Igual aconteceu com esse homem. O pai de família deixou um legado, mas podia ter deixado vários. E esse é o primeiro ponto que eu quero questionar cada um aqui, a começar por mim. Será que hoje a gente tem colocado força, palavra que eu comecei falando, eu tenho colocado a minha fé para cumprir com princípios que eu já aprendi, que não são agradáveis, talvez não fazem parte de direções que eu recebi em outro tempo, mas que são certos, que são corretos, que vão me trazer resultados diferentes. Então, a gente não pode pegar e jogar tudo que esse homem aqui, o pai de família, fez, o discípulo dos profetas. Esse homem aqui foi um miserável. Esse homem aqui foi um mau exemplo. Ele foi um mau exemplo? Não. A mulher dele disse uma coisa dele. Uma. Tu sabes que o meu marido, teu servo, o que ele fazia? Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Então, a gente vê aqui que essa mulher não desconfiava que o marido traía ela, que o marido era um desonesto, que o marido era um... Ela não falou que ele era um mau pai, que ele era um homem cruel. Não, tu sabe, quer dizer, eu estou falando uma coisa aqui que o senhor já sabe. Ele temia o Senhor. Vamos lá, Eliseu. Eliseu largou tudo. Foi o homem em quem ela foi buscar ajuda. Eliseu, para você saber. Eliseu foi o homem que ela foi buscar ajuda. E aqui é para derrubar, desmistificar na vida daqueles que ainda, dão desculpas para algumas coisas. Mas eu nunca tive isso. Mas eu nunca fui assim. Mas na minha vida, joga por terra isso agora. Não aceita mais que você mantenha, como diz Paulo, não aceita ainda manter fortalezas na sua vida. Eliseu, antes de fazer a obra, Eliseu tinha uma parelha, está escrito de boi, ele trabalhava ali com algumas, né? E uma era dele já. Aí, quando Elias jogou sobre ele a capa, e ele percebeu que havia um propósito espiritual, um propósito ministerial com ele, que Deus tinha, ele largou tudo aquilo. Veja bem, ele podia ter pego, vendido, guardado o dinheiro, ele podia ter mantido aquilo, ele podia ter deixado a parelha dele ali para de tempo em tempo voltar, mas ele não fez isso. Ele pegou, ele matou os dele, pôs fogo ali, fez uma espécie de um churrasco e doou aquilo. Ele não levou nada. A partir daquele momento, Eliseu passou a viver do quê? Da fé dele. Porque qual era o trabalho dele depois daquilo? Ele auxiliava o Elias, e o Elias não pagava salário. O Elias não dava para ele todo mês ali um valor. O Elias dava a ele instruções, mostras de fé. E o Eliseu, ele viveu bons tempos financeiramente como maus tempos, mas você não vai ver o Eliseu endividado.
Então, para aqueles que dizem assim, não, para alguns é mais fácil, para alguns é porque a pessoa não tinha aquela condição. Não. Isso é uma coisa que precisa cair por terra agora. Essa é uma decisão que tem que ser tomada agora, durante esse momento da palavra. Não é nem para oração. Não, chega. Chega de eu dar desculpa. Por que isso aqui na minha vida não vai? Por que eu sou endividado? Chega de eu dar desculpa porque eu sou um mau pai, um mau marido, uma má esposa, uma má mulher. Chega de eu dar desculpa porque eu sou um mau filho até hoje, porque eu não respeito meus pais, porque aconteceu isso. Chega. Eliseu estava na mesma condição que esse homem que morreu. Você pode vasculhar o livro aqui que conta a história do Eliseu, de 2 Reis. Você não vai ver o Eliseu um homem endividado. E o Eliseu não parava. Tem que sair, tem que viajar, viajava. Tem que fazer uma campanha, ia fazer a campanha. Tem que ir até tal lugar, ia. E como que ele ia? Pela fé. Ele fazia pela fé. Você vai ver que esse homem morreu, sendo um bom testemunho, sendo tratado e chamado como, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E você não vai ouvir, mas o Eliseu, apesar, chega dessa palavra na minha vida, chega dessa palavra na sua vida. Sabe, alguém dizer assim, o fulano lá, o servo lá, o marido da viúva que morreu, ele era um homem de Deus, apesar de que ele era um caloteiro, né? Comprava fiado, pegava um dinheiro que fulano não pagava. Apesar disso, ele era um bom homem, um bom rapaz. Esse apesar aqui a gente não pode aceitar mais. Sabe, essa vírgula que alguém coloca em algo que só depende de nós. De quem dependia essa área da vida desse homem? E de quem dependia? Dele. Então, chega a gente, às vezes, não, porque eu não fui criado assim. Não foi criado assim, mas você está vivo. Teu cérebro, ele está aí, aprendendo. Tuas células se renovam. Que você aprendeu errado, ok, aprenda de novo. Vamos voltar a uma palavra que, principalmente no tempo de pandemia, a gente pregava muito. Batia como se fosse em ovo, até não era virar creme, não, até virar chantilly. Tem gente que precisa desaprender algumas coisas. Desaprender. Para então, reaprender e aprender de novo. Desaprenda. Você foi ensinado a ser uma pessoa que tem um comportamento viciado, um comportamento limitado. Você é a pessoa do primeiro dia? É a pessoa do culto empolgado? Eu estou no culto, amém, meu Deus, é para mim, eu pego essa palavra, e eu me derramo, e eu choro, e eu vou para frente do altar, e eu recebo a unção, e eu dou um passo de fé, mas é só um, não. Não é um passo de fé que muda a sua vida, é uma caminhada. É uma caminhada. Você com um passo, dificilmente tua perna vai ser maior que a minha. Com um passo você não chega nem 1 metro para frente. 1 metro. E ninguém aqui quer se mover 1 metro na vida. Você quer chegar num lugar. Você quer ir, você quer atingir um resultado. Então vamos parar de ser a pessoa de um passo. Eu vou dar um passo, não, eu vou fazer uma caminhada. Eu quero dizer, eu vou fazer uma caminhada na fé, eu não vou mais ser a pessoa que dentro do templo eu tenho uma ação, mas fora daqui eu fico paralisado. Eu me sinto paralisado, eu não consigo me mover. Eu me vejo a mesma pessoa, com as mesmas fortalezas, com os mesmos pensamentos que bloqueiam, que impedem. Esse homem podia ter morrido. E você vai dizer assim, não deixado uma riqueza, um dinheiro, talvez porque não era. A vida dele não era essa, não era acumular riquezas. Mas também podia não ter deixado dívidas desse tamanho. É ou não é? Porque tem gente que vai dizer, não, meu estilo de vida não é ter muito. Eu vivo com o necessário, eu não faço questão.
tem gente que não faz, tem gente que o dinheiro que recebe, o que Deus coloca nas mãos da pessoa, a pessoa ela só se considera um entreposto. Deus coloca, ela está colocando na cargo da obra, ela está fazendo, ela está investindo, ela está semeando, ela está ali se derramando, ela transborda. Ela vive cheia, mas não tem nada desperdiçando, porque o que cai nela ali, que não cabe nela, está transbordando em algo, está transbordando numa área, está transbordando em alguém. Mas não está faltando. Então, que tom de fé que esse homem teve? Que ele não tratou. Ele não trabalhou essa área da vida dele. Como tem gente que até hoje, eu estou dizendo, tem gente que é uma bênção. É uma bênção na igreja. Se você perguntar aqui, é uma bênção. Mas, se você perguntar para quem não conhece a pessoa somente na igreja, vai ter na frase da vida dessa pessoa um apesar. Ah, o seu fulano era uma bênção, apesar, dele ter deixado uma dívida. Apesar dele ter um problema com dinheiro, ele era um mau administrador. Não, mas tudo bem, eu era um homem de fé, pelo menos, era um homem que intercedia, que orava, mas, ou seja, apesar de que ele era um mau pagador. Chega disso. Não tem que ter na minha vida mais o apesar. Apesar disso, ele é um mau pagador. Apesar disso, é uma pessoa preguiçosa. Apesar disso, é uma grossa, uma grosseira. Apesar disso, é uma péssima esposa, é uma péssima mãe, é um péssimo pai, é um péssimo marido. Apesar disso, é uma pessoa que não cumpre o que fala. Não. E por que de repente, tantos ainda estão na condição desse homem? Porque não tiveram fé para dar manutenção a palavras que já ouviram e que até em algum momento começaram. E de repente, sem pensar exatamente, você podia cometer o mesmo erro de novo. Aqui, agora, até tomar a decisão, dar o passo. Mas aí lá quando é tentado, lá no lugar onde é tentado, lá no lugar onde é colocado para ter a mesma postura, não dar resposta. Não ter fé para se manter na presença de Deus. Não fugir da aparência do mal. Não manter a decisão que já foi tomada num culto. A decisão que já foi tomada num momento de reflexão. É o que eu estou dizendo. Quando você perde alguém, você pensa naquela pessoa e você pensa, e eu, se fosse eu hoje? O que iam falar de mim? O que iam dizer de mim? A começar pelos mais próximos. Minha família. As pessoas que estão comigo no dia a dia. E aí depois, aquelas que não estão comigo no dia a dia, mas em algum momento têm algum contato comigo, me veem, falam comigo de vez em quando, me ouvem, que trabalham comigo, aquele horário específico, os amigos lá de tal situação específica. Quem eu sou? Porque dá para a gente viver ignorando o que a gente já ouviu das pessoas? Dá. Eu sempre falo uma coisa. A gente consegue ignorar, mas não consegue esconder isso o tempo todo. Aquilo que as pessoas costumam falar de você, e não é só uma pessoa que fala, geralmente é verdade. Está entendendo? Então, se você ouve das pessoas, fulano, você tem dificuldade em pagar. Para e pensa. Não recebe isso de forma pessoal e ofensiva. Eu lidava com uma pessoa e eu gostava dessa pessoa. Sabe, gostava, tal, mas esse era um problema que essa pessoa tinha.
E assim, isso me custou caro, porque quando eu falei isso para essa pessoa, ela se sentiu ofendida. Né? Uma pessoa que ela não tinha problema de dinheiro. Mas duas coisas marcavam ela. Você vendia alguma coisa para ela, que você não recebia na hora, sabe? Você tinha que depois meio que ficar ali, fulano. E aí depois a pessoa, sabe, fazia umas brincadeiras, que não, você não precisa, não sei o que, tal, e ficava te enrolando. E aquela enrolação que você achava que ia ser minutos daquela brincadeira, durava semanas. A pessoa saía com alguém, vai num lugar ali, talvez, está indo fazer uma visita, está indo num lugar, talvez um compromisso de trabalho ou numa viagem. É aquela pessoa que ela sentava, comia o que ela queria e no final, sei que vai pagar, né? Entendeu? Sei que vai pagar. Quando era ela que ia pagar, é assim, já chega, vamos só comer isso aqui e tal. E não era o problema do dinheiro, a pessoa tinha dinheiro. Inclusive, a pessoa tinha mais do que eu. Em todo contexto, ela tinha mais, mas ela tinha essa... E assim, sempre, quando tinha alguém perto para pagar para ela, ela colocava para pagar, depois eu pago e esquecia. Um dia eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Que ela viveu uma situação com alguém e tal, né? E o que ela viveu com a pessoa, eu percebi claramente, pelas experiências de muito tempo que eu vivia com ela, eu percebi claramente que era esse o problema. Falei, vou aproveitar agora. Agora eu abri um portal aqui assim agora. Vou pegar, tem que ser esse momento. Igual eclipse. Se eu não falar agora, quando que eu vou ter outra oportunidade? Falei, sabe o que aconteceu aqui? Falei, você é uma pessoa que você tem várias qualidades. Mas esse aqui é um problema que quem já lidou com você nisso, falei, observa. Eu falei assim, eu comecei a fazer uma lista, fulano, já não te falou isso? Não evita você nisso aqui? Não tem esse comportamento? Sim, eu falei, por que você acha? Porque você é um mau pagador. Não. Eu falei, Aí eu fui lembrando dos meus exemplos. Eu falei, lembra disso aqui? Lembra disso aqui? Você guardou? Nossa, você está... Eu falei, não, só estou te lembrando. Só estou te lembrando. Mas quando você vai fazendo isso aqui, você faz tudo bem. Eu falei, mas está tudo bem para você, mas para quem está do outro lado, gostaria que houvesse consideração, que houvesse respeito. Eu falei, então tem gente que não vai deixar de lidar com você em outras esferas, porque faz parte, a vida é assim. Mas tem gente que não tem que lidar com você nessa esfera que você é muito mal. Falei, essas pessoas, o que elas vêm fazendo? Elas se afastam, elas te evitam, elas te rejeitam nesse ponto, você não tem prioridade com elas. Falei, então isso aqui talvez para você é normal. Eu falei, mas quando você vive não é normal, você não gosta. Falei, então você precisa mudar isso aqui. A pessoa, infelizmente, recebeu mal, recebeu como algo pessoal, ofensivo. E depois de anos, ela veio dizer, você tinha razão, eu pensei, refleti, analisei, depois aconteceu tal situação, tal pessoa, eu vi que você estava... Mas e a gente precisa disso. Não precisa ter um rompimento violento, drástico. Começa a dar ouvidos. O que falam costumeiramente de você? Você não é só isso. De repente, igual esse homem, a reunião agora é de servos e discípulos. A reunião aqui não é da escória da sociedade. É a reunião da escória da sociedade, isso aqui? É ou não é? Não, servos e discípulos. Quem está aqui, 7h, é porque quer crescer, é porque quer ter o que oferecer para o seu Senhor. Você não está aqui por minha causa, você não está aqui por causa da igreja, você está aqui porque você entende, eu quero ter algo mais para servir o meu Senhor. Eu quero ser um discípulo. Não é um discípulo de Eliseu, não é um discípulo dos profetas, é um discípulo de Jesus. E a Bíblia diz o quê?
Aprendei de mim que sou manso do quê? De coração. Não seja humilde só da boca, não, sabe? Ah, tudo bem. Ai, mãozinha no WhatsApp, gratidão. Ai, obrigado. Não adianta essa humildade para convencer alguém. Muito obrigado por ter falado depois, por que essa pessoa falou isso? Ela não foi verdadeira. Não. Humildade de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quantos homens aqui, quantos esposos da viúva que tem aqui hoje? E eu não estou falando especificamente na área de ser um mal pagador, porque a área dele era essa, e a gente não pode deixar de usar o exemplo mais concreto que tem para trabalhar isso, porque tem na igreja, infelizmente, Jesus tem misericórdia. Quantas pessoas na igreja ainda são mal pagadoras, malandras? Tem gente que é malandro, é bagre ensaboado, não é só bagre. É o bagre ensaboado. Aquela pessoa que se aproveita, sabe, do lugar, da posição, da boa-fé do irmão. O que mais tem hoje em igreja é isso. Mas tem aqui? Tem. Eu sempre falo. Quando alguém me procura, estou fazendo um negócio com tal pessoa. Eu vou comprar tal coisa tal pessoa. Eu vou vender tal coisa para tal pessoa. Eu estou fazendo aqui a gente está entrando num negócio. Tá bom, mas, olha que tristeza, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu digo, apesar da fé, faço contrato. Eu uso uma expressão, quem já me perguntou algo nesse sentido sabe. E eu uso sempre eu uso a mesma expressão. Eu falo sempre assim para a pessoa, eu falo, você sabe se amarrar? Eu falo, se amarra. O que é se amarrar? Tenha garantias. Tenha o papel, tenha um contrato. Se é dinheiro, crie uma maneira de receber, e se não receber, ter de onde pegar isso. E de verdade, eu sou a pessoa, que para mim, a minha ideologia de vida é que na igreja não deveria ter sequer contrato entre irmãos. A minha cabeça é que a gente não devia ter isso. Não foi feito por justo, isso não foi feito para o crente, não foi feito. Não foi feito. Eu tenho uma ideologia na minha cabeça disso, que assim, o mundo para mim devia, é o que a bispa já falou, a gente hoje tem uma condição, colocando todos os templos, que a gente conseguiria fazer a engrenagem girar só em torno do nosso povo. Um servindo o outro e sendo servido pelo outro em serviços, em materiais, em produtos, em muita coisa. Mas por conta da falta da integridade de alguns, por conta da falta de excelência de outros, não dá para fazer isso. Então, para depois não ser responsável por alguém ter uma grande perda, por alguém ser lesado, infelizmente eu tenho que cortar a minha carne. Isso aqui para mim é cortar a minha carne. Se tem uma coisa que pensa, eu não gosto de falar, não gosto de saber, não gosto de pensar que isso não avança, não melhora, é quando eu tenho que falar, igual eu falei para uma pessoa essa semana ainda. A pessoa estava ali e tal, um negócio, uma negociação, como diz, uma transação grande, e a pessoa, eu falei, se amarra. Por que eu falei, se amarra? Você tem que ter teu nome nisso aqui, no contrato dessa via, naquela parte, se não tiver isso aqui, tem essa outra, isso aqui são meios, você tem que ter isso aqui, por quê? Eu falei, porque o histórico não conspira a favor da pessoa. O que eu vou fazer? Eu oro, eu aconselho. E o que eu estou falando aqui não é algo que eu falei pelas costas do outro. O outro que foi perguntado e questionado, que eu mandei a pessoa se amarrar, já falei pelo menos 3 vezes para essa pessoa.
Falei, você tem um potencial, Deus envia as coisas. Mas ele é esse homem aqui, ó. Tem um lado da vida dessa pessoa que é um lado assim liberal, é um lado que avança, é um lado que flui. Mas esse lado financeiro é um lado, e não é que Deus não abençoa. Eu quero que você coloque uma lente sobre isso. Não minta mais para você, porque talvez você, porque essa área da minha vida, não, essa área você não trata certo. E eu não estou me prendendo só à área financeira. Tem gente que era para ter o melhor casamento do mundo. Tem gente que era para ter uma família abençoada, filhos equilibrados. Tem gente que era para ser assim, a pessoa mais saudável do mundo. Ter força, ter destreza, ter autonomia para fazer, para ir, para viver. Né? A pessoa era para ter vida. Por que não tem? Não é Deus que não está fazendo. É a pessoa que insiste no mesmo método. É a pessoa que, como esse homem aqui, era temente a Deus, temia. Talvez esse homem aqui era um bom pregador, era um bom obreiro, era um bom conselheiro, mas não era um bom administrador do dinheiro dele. Olha como essa mulher aqui já foi diferente. Foi, perguntou para o homem de Deus. Inclusive, a gente vê aqui um vício. A gente vê um vício aqui que todo mau administrador tem. E ela era casada com esse homem. Essa mulher dormia com esse homem, convivia com esse homem e estava bebendo do espírito desse homem. O que você tem em casa? O que você tem em casa? Vai, tá bom. Me diga, o que você tem em casa? O que ela disse? Eu não tenho nada além de uma pequena vasilha. O que ela mostrou aqui? Vamos lá. O que ela mostrou aqui? Que visão que ela mostrou? Numa palavra, vamos exagerar. O que ela mostrou aqui? Numa palavra. Não. Ingratidão. Falta de visão. Eu não tenho nada. Além de uma pequena vasilha. Você sabe uma coisa que todo mau administrador tem, e eu sei que esse homem tinha? Ele não considera as coisas que tem. A gente pregou há 3 domingos atrás isso. O vício da... Quem lembra? Não, ingratidão eu falei agora. Palavra de 3 domingos atrás. O vício da... insatisfação. Isso aqui não é nada. Não era nada? Aquele pouco de azeite, a vasilha de azeite que ela tinha não era nada? Era ou não era? Não. Foi daquilo que houve multiplicação. Todo mau administrador. Então não olha só para o dinheiro, não. Olha para a tua vida. Olha para a tua casa. Olha para a tua cama. Não, mas minha cama, não. Você quer saber como é que é a tua cama? Vai hoje lá, o pessoal faz um evangelismo hoje, que o lugar chama Pátio do Colégio, é do lado da Sé ali. Foi onde dizem que o Anchieta lá, ele começou a catequizar os índios, né? Aquela praça aberta que tem lá. Às vezes você não está valorizando a cama que você tem para dormir, o quarto que você tem, o telhado sobre a tua cabeça que você tem, a comida que você faz, que está ali, é limpa, é cuidada, é algo que você tem todo aquele processo. Talvez você não agradece a perna que você tem para andar. Hoje está doendo. Graças a Deus. Eu tenho um tempo, igual esses dias aí que está essa onda de você está mal, o corpo está ruim, né? A garganta está ruim, você está percebendo. Essa coisa que muda o tempo acontece, né? E olha que eu tenho uma imunidade boa ainda, é difícil ficar ruim mesmo de baixar. O dia que eu senti mais dor, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, Senhor, obrigado por essa dor. Vai dizer, você agradece pela dor? Eu agradeço pela dor porque não é comum para mim sentir dor. Eu falei, Senhor, obrigado, eu estou com uma dor aqui nas minhas costelas, eu estou com uma dor na perna. Senhor, eu estou com uma dor nas minhas costas. Eu falei, Senhor, obrigado.
Porque eu geralmente não sinto dor, então só estou percebendo essas dores porque elas não são comuns para mim. Então, obrigado, porque eu sei, Senhor, eu ainda falei desse jeito com Deus. A hora que eu estava orando, eu falei, Senhor, eu sei que elas vão passar. Elas vão passar, não sei quanto tempo vai demorar, mas elas vão passar. Então, obrigado. Porque eu sei que tem gente que esse tipo de dor que eu estou sentindo, se a pessoa sentisse essa dor, a pessoa ia rir. Vai falar, isso aí é dor para você? Isso aí para mim não é nada, perto do que eu sinto. Tem gente que vive dopada, com remédio tarja preta, de tanta dor que tem no corpo. Então, Senhor, obrigado, porque de vez em quando eu sei o que é dor, porque eu não vivo com dor. Eu não vivo dopado. E não estou dizendo que quem vive agora para sentir para baixo, ai meu Deus, eu não, tal. Então vai lá e luta, não aceita mais. Porque tem muita gente também que foi aceitando. Foi deixando, não, é assim, é a vida. Não, não é assim. É o que eu estou dizendo do homem que devia. Não, Deus tem solução para isso, tem palavra para isso. Só que não é com um passo. Não é uma decisão no culto que vai mudar a minha vida. É a decisão seguida dos próximos passos de fé. Eu decido agora. Então, se eu sou uma pessoa que eu olho para as coisas com ingratidão, por quê? Porque eu não vejo, eu não reconheço. Eu olho para as coisas sempre tratando como nada. Eu trato a minha vida como nada, eu trato o meu trabalho como nada, eu trato o meu salário como nada, eu trato o meu casamento como nada, eu trato os meus filhos como nada, como inferiores aos outros. E eu não percebo que eu estou passando essa imagem. Eu sempre estou usando uma referência fora, externa. Porque você não é igual aos teus primos. Porque você não é igual aquele menininho que tem lá. Porque você não é igual aquela menininha lá de tal lugar. Não. Esse é o meu mundo, esse é o meu salário, essa é a minha casa, essa é a minha cama, essa é a minha saúde. Esse é o meu rosto, essa é a minha aparência. Essa é a minha voz, essa é a minha vida, essa é a minha condição. Não é nada, não, disso aqui pode sair muita coisa, Deus pode potencializar, multiplicar, Deus pode fazer chegar longe, Deus pode usar isso para fazer, para abençoar, para canalizar a bênção. Então, eu vou permitir que Ele use. Eu vou jogar por terra conceitos que até então mantiveram minha vida na condição que eu estou. Eu não vou mais ficar dando desculpas para mim. Porque eu não fui, eu não aprendi, então agora eu vou aprender. O que você não aprendeu até hoje, que você até hoje alega? Que é porque você não aprendeu, que então não... Tem uma regra básica, por exemplo, para dinheiro. Gasta menos do que você recebe. Mas eu preciso... Gasta menos do que você recebe. Não cai no conto do cartão de crédito, que me liberaram um limite, então não esquece cartão de crédito. Porque nos vídeos falam que a gente tem que passar o cartão, porque você ganha isso, não ganha nada. Quem ganha é o dono do cartão de crédito. Você não ganha nada. Paga suas coisas à vista, começa a pagar à vista. Mas se eu for pagar à vista, eu não vou ter muita coisa. Exatamente, o que você não tem, não compra. Quando você tiver, compra. Quando não tiver, não compra. Para de ser aquela pessoa que tudo que você tem é como se você sempre tivesse que ter o próximo. É o que vai vir, é o que vai chegar. Não valoriza o que você tem. A gente, quando olha para situações igual o povo está lá agora no Oriente Médio, você vê que as pessoas precisam de tão pouco para viver. E às vezes a gente está numa ingratidão resmungando por coisas que a gente tem mais do que muita gente viveu uma vida inteira. É ou não é? Porque eu não consegui comprar aquele celular. Porque o meu carro já está com tantos anos de uso. Porque a roupa que saiu agora da moda. Você já pensou tendo gente que está há dias numa fila? Uma fila não é uma fila igual a gente teve aqui no Dia das Crianças, não.
A gente chama aquilo de fila quilométrica, mas aquela ali é uma fita métrica, uma fila métrica ainda, eram metros. Lá tem fila de quilômetros. Gente sem comer, gente sem dormir, que como que dorme? A pessoa vai deitar, de repente escuta uma explosão, já fica ali aquela coisa, só cochila e está ali. Às vezes com 2, 3, 4 crianças pequenas. Não tem mais casa. Não tem mais abrigo. Às vezes até já perdeu um membro da família que não tem confirmação. Será que está vivo? Será que está ferido? Será que foi sequestrado? Onde está? E água não tem. Ah, tem que fazer necessidade. Faz ali. Aí ninguém está preocupado, como é que estão me vendo, qual a imagem, como é que vai sair minha foto lá no Instagram. E eu não estou dizendo aqui que você tem que se nivelar por baixo, não. Não estou dizendo que agora, então, sua vida vai mudar, que você vai relaxar, que você vai abrir mão da tua beleza, que você vai abrir mão de algumas coisas que Deus deu a você. Não. Mas estou dizendo que essa visão de nada, não tem nada, isso aqui é como nada, isso tem que mudar. Não, o que Deus colocou na minha mão é bom, é importante, é grandioso, pode ser muito. Nas mãos de Deus isso é multiplicado. Porque essa era uma visão que eu percebo que essa mulher herdou do marido dela. Ela não via as coisas como eram. Ela tinha uma visão diminuta das coisas. Por isso que sempre estava buscando algo mais. E nunca tudo que fazia, tudo que pegava, tudo que comprava, tudo que lançava a mão não era suficiente. E aí vem a dívida. Eu compro, mesmo quando eu não posso pagar. Eu assumo um compromisso que está acima da minha alçada. E não existe aqui, eu sempre falava, desde a época que eu fazia o Eliakim, eu falava, não existe fazer compromisso com dinheiro que você não tem, não sabe de onde vai tirar pela fé. Ah, porque eu vou dar um passo de fé e Deus vai me honrar. Não. Tem muita gente que provou esse dissabor, porque isso não é um passo de fé. Isso é imprudência. Isso é falta de respeito com o próximo. Você não assume um compromisso com uma pessoa que você já sabe que não tem de onde tirar. Não assume. Não, mas Deus vai me honrar. Não, Ele não vai te honrar. De repente, Ele tem coisas para te ensinar antes. Você dá passos de fé quando você dá condições a Deus. Deus não é seu pai. Deus não é pai de uma patricinha ou de um playboyzinho que o que você quiser, você vai sair pegando, fazendo, comprando e Deus vai sair pagando atrás. Não. Deus é pai de filhos justos. Deus é pai de pessoas prudentes. Deus não é pai dos negligentes. Ele não é pai dos negligentes. Se é um negligente, não é Deus, o Todo-Poderoso, que é o seu pai, é outro que é seu pai. Então vamos pegar. E apesar, repito, muito a gente ter falado sobre os maus pagadores, sobre pessoas que não são bons administradores financeiramente, em qualquer área que essa palavra ainda mostre, um ponto do seu caráter, uma área da sua vida que você não tratou, que você não trabalhou como deve, que você não colocou força, porque não adianta colocar força no culto e depois lá fora, depois quando você tem que resistir, quando você tem que fugir da aparência do mal, quando você tem que dizer não para a sua carne, você não diz. Não adianta, tem coisa que você não vai resolver com oração dentro da igreja. Você resolve com oração dentro da igreja e com comportamento fora da igreja. O comportamento certo fora da igreja. O mesmo Eliseu, que fazia a mesma coisa que esse homem, e que também tinha aberto mão. Eu não vou dizer que o homem tinha aberto mão, mas o Eliseu eu sei que abriu mão de todos os bens que ele possuía. Eliseu não era endividado. Eliseu não era um homem que o nome dele estava no prego. Eliseu não era um homem que deixou dívida, que deixou compromisso para alguém. E nem pense, não deixa o diabo agora instigar a tua mente
Para quem provavelmente pensou assim, não, mas o Eliseu era sozinho. O Eliseu era sozinho, o homem tinha uma família de pelo menos 4 pessoas com ele. Desde quando só a gente que tem família grande que fica endividada? Hã? Uma coisa tem a ver com a outra? Não, a pessoa mal administradora, ela fica endividada sozinha. É o que eu falei, já conheci gente que ganhava 30 mil reais e que não tinha nada. Não tinha dinheiro para fazer compra no mercado, que comprava fiado na mercearia e estava devendo ainda. Sabe aquela pessoa que compra na mercearia do seu Zé ali, aí depois tem que começar a desviar porque não pagou, aí vai para a mercearia do Manuel, depois vai, desvia, chega uma hora que tem que mudar de bairro. Não tem a ver com o tamanho da família, não tem a ver com o salário, tem a ver com o procedimento. Como o que é mau administrador, como o que ainda é um mau marido, porque foi um mau filho, má esposa, porque foi uma má filha, a mulher que não cuida direito da sua casa, dos seus filhos, o homem que não assume o seu papel, a pessoa que até hoje não zela, não tem ali a natureza de Deus, que não zela e não vela pela sua palavra. O que você tem de mais importante é a sua palavra. Eu, quando falo que o meu ideal era não ter papel, eu tenho gente que eu negocio. Vamos colocar aí, vamos falar desde quando eu estou em São Paulo, 2006, que não tem um papel entre eu e a pessoa. Não tem um papel, não tem um contrato, não tem uma multa, não tem uma, nossa, porque se não fizer, não, é assim, falou, é isso aí, vai ser assim, vai ser desse jeito, vamos fazer dessa forma? Vamos, então tá bom. E gente que às vezes não fala assim, eu falo a cada 2 anos, 3 anos, para acertar um ajuste. Daqui para frente vai ser assim? Tá bom, beleza. Vamos fazer daqui para frente assim? Vamos. Por quê? Porque assim tem que ser. Você vai se comprometer com uma coisa que você não pode? Não se comprometa. Não, isso aqui não dá para mim, não dá pé para mim, não é para mim, não é o que eu acredito, não concordo, não entra. Entrou? Cumpra. Mas a lei, mas tal coisa aconteceu, então, você entrou, faz a sua parte. Seja no que for. Você entrou num casamento, que depois você descobriu que não era tudo aquilo que você imaginou. Eu costumo brincar que casamento as pessoas superestimam. Você pensa, vai ser a melhor coisa da minha vida. Vai só ser alegria. Vou ver estrelinha, coraçãozinho e florzinha todo dia. Depois você descobre que não vê estrelinha, não vê coraçãozinho e não vê florzinha. Vai dizer, o que vê? Você vê outras coisas. Isso, assim, é o geral. Porque a convivência com uma pessoa que você não foi preparado. Você já reparou? A gente não é preparado para conviver com uma pessoa diferente. Você se prepara no dia a dia. Então, as diferenças, a diferença de comportamento, a diferença de mentalidade, a diferença de vontade, de interesse, você vai se adaptando. Às vezes demora mais do que deve, às vezes tem as dificuldades. Então, eu falo porque a pessoa vai, não, vamos casar, tal. Pensa especificamente mais em algumas coisas do que em outras. Isso acontece, mas isso depois passa esse tempo. Nenhum casamento é uma eterna lua de mel. E os valores de um casamento, principalmente de quem sabe mais da vida e conhece a palavra, os valores de um casamento, eles não são físicos. Eles têm que estar atrelados mais a coisas abstratas do que a coisas concretas. Coisas que você não vê, não toca, né? Não gera prazer, geralmente. Mas são coisas permanentes, contínuas. Então, a gente vai, aí você olha, não, eu vou olhar com bons olhos, eu vou abençoar, eu vou tratar esse ponto, Deus permite situações na vida da gente para que a gente cresça. Deus é nosso Pai. Diga, Deus é meu Pai. Cada ponto, cada área que Ele está trabalhando. Inclusive, se você acabou de viver uma mudança drástica na sua vida.
Como a dessa mulher. A mulher perdeu o marido, ficou com uma dívida. E olha a bênção dessa mulher, olha a humildade dessa mulher. Olha o desejo e a aplicação dela na humildade. Quando ela foi e fez o primeiro conselho que o Eliseu deu a ela, que ela foi, pediu muitos vasos emprestados, encheu os vasos, todos ficaram cheios, o que ela fez? Voltou no homem de Deus. Por quê? Porque ela não tinha referência. Como que eu faço agora? Como que eu vivo? Como que eu administro o meu dinheiro? Olha que humildade, gente. Que cada um de nós pegue isso aqui, essa humildade de coração. Está entendendo? Não é, ai, obrigado, ai, o senhor me ajudou muito, tal, o que você vai fazer? Não, aí é comigo, pode deixar comigo. Não, o que eu faço agora? Eu quero aprender. Eu quero fazer certo. O que eu faço agora? Eu fiz exatamente como o senhor mandou. E agora eu faço o quê? Faz isso agora. Agora você vai pagar a tua dívida, ó, tá vendo? Não é hora de comprar. Roupa para os meninos, utensílios para a tua casa, que eu vi que você tem pouca vasilha, comprar mantimento. Não. Você vai pagar quem você deve primeiro. E depois você vai viver do resto que sobrar. Você vai viver. Olha que humildade, humildade que essa mulher teve fé para praticar. Porque quantos aqui que ia pegar a bênção, ia se aproveitar de uma resposta de uma oração, ia se aproveitar de uma unção que recebeu para continuar vivendo da mesma maneira que já vivia antes. E aí ia voltar para o mesmo problema, ia voltar a ter a mesma situação. Essa mulher, não, eu quero mudança de vida. Não quero só resolução, não quero só solução momentânea, pontual, não. Eu quero mudar de vida. Então, como que eu faço? Você vai fazer assim. Ela foi lá e fez. E é isso que você tem que pegar. Não pega só para o momento. Pega cada direção que você está recebendo para mudar de vida. Para mudar a direção para a tua vida, a direção que vai à tua vida. É difícil? É. Mas se você crer, você tem fé para isso. Você tem fé para agir, você tem fé para mudar, você tem fé para dar os passos. Você tem fé para ser humilde, no momento de ser humilde. Seja para pedir os vasos emprestados, seja depois para ouvir alguém que sabe mais do que você naquilo, que vai te dirigir como você antes não era dirigido, porque seguir alguém que era uma pessoa derrotada naquela área. Quantas coisas que a gente segue alguém que era um derrotado. Você é um mau administrador porque você segue um mau administrador. Você é um mau pai porque você seguiu algum mau pai em algum momento. Você é uma má esposa, uma má mãe porque você seguiu alguma má mãe, alguma má esposa. Então siga uma boa, siga um bom agora. Siga a palavra. Seja humilde. Para ter humildade a gente precisa de fé. Fé para cada decisão e para cada manutenção de decisão, como essa mulher teve, e por isso ela não só resolveu o problema dela, dos filhos que estavam já sendo levados, como ela teve sustento e mantimento para o restante da vida dela. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração. A palavra para cada um de nós. É o que você precisa trabalhar até o fim. Lembra, não é um passo. Não é um passo. Não é apenas um culto. Não, o começo é um culto. O começo é um passo. Quantos vêm à igreja com essa ideia?
Inclusive quando estão aí dentro, com essa intenção já bem clara, eu vou à igreja até isso aqui resolver. Até isso aqui resolver. Quando resolver, eu não preciso ir mais. Ou seja, tem gente que por amor a você, Deus não vai resolver, então, hein? Pensa bem. Deus não vai dar. Por que tem gente que vive? Sai de uma situação e entra em outra. Porque a pessoa não tem raízes ainda, ela não mudou. A base dela ainda não é Deus. A base dela não é a palavra. Ela até fala de humildade, mas não é humilde. Ela não é uma serva de Deus. Ela é senhora de si. Ela segue suas vontades, seus desejos. E o propósito da palavra é esse, é clarear seu caminho para que você ande, para que você vá pelo caminho certo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, primeiro por estar aqui. Nem, meu Pai, por pregar, mas por eu estar aqui ouvindo essa palavra. Porque isso não é uma palavra para as pessoas, é uma palavra para cada um de nós, e eu me incluo nisso. Porque quantas vezes que nós nos acostumamos com atitudes, decisões que não são boas. Mas até que haja, Senhor, uma reflexão mais profunda. Até que uma mensagem como essa nos traga memórias, meu Deus, de pessoas que já nos falaram, nos citaram. Isso aqui precisa ser diferente na sua vida. Isso aqui precisa ser mudado na sua vida. Faça diferente. Dê a Deus. Atenda ao Senhor. Cumpra com a palavra. Até vermos isso, Senhor. Continuamos na mesma vida, na mesma condição, ou até termos um problema da gravidade, da dimensão que essa mulher teve. Perdeu os filhos. Era, meu Pai, uma realidade para ela. E porque isso não foi do dia para a noite. Senhor, quantas situações que o Senhor está alertando, que não precisam chegar, meu Pai, a um extremo como este. O extremo de perder os filhos. Se houver mudança, se houver, meu Pai, não apenas aquela atitude de fé, mas atitude de fé seguida de outras atitudes de fé, de continuidade, de dar manutenção, de permanecer. O Senhor, meu Deus, vai poder fazer. O Senhor vai poder mudar. O Senhor vai poder abençoar. Vem, meu Deus, ao nosso encontro agora e nos ajuda, Senhor, nessa manhã, a nos tornarmos servos, discípulos do Senhor. Não, meu Pai, apenas num título, como esse culto. Esse culto pode, meu Deus, se contentar com o título dos servos e discípulos. Mas nós, meu Deus, as pessoas não. Nós precisamos crer, dar ao Senhor condições, ter atitudes, meu Deus, que mostrem atos de justiça, atos, meu Deus, um comportamento de arrependimento, para que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor venha ao nosso encontro, fazer, mudar, meu Deus, e operar na nossa vida. Eu peço que o Senhor nos ajude, porque eu conto, meu Deus, eu creio e eu conto com a Tua ajuda. Eu creio e eu conto com a Tua ajuda, para que o Senhor venha, para que o Senhor, meu Deus, opere, para que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, para que o Senhor, meu Pai, esteja conosco, para que o Senhor faça a diferença. Faz, meu Deus, na vida de cada um de nós a diferença. Derrama
do teu Espírito, porque o humano ele vai seguir o que já estava nos seus hábitos, mas, meu Deus, aquele que depende do Senhor e que é espiritual, ele vai permitir que o Espírito Santo o guie, o ajude, o fortaleça, o levante, meu Deus, se ele estava caído, porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que a nossa carne seja sujeitada, meu Deus, às atitudes, às decisões, às obras que o Espírito do Senhor tem para nós e que tem conosco. Eu peço, nos abençoa, Senhor. Eu consagro a vida de cada um aqui nessa manhã, eu consagro a minha vida, eu consagro esse dia, eu consagro, meu Deus, as nossas palavras, eu consagro as nossas obras, eu consagro os nossos passos, porque não vai ser um passo aqui dentro da igreja e depois termina para voltar, meu Pai, amanhã quando voltarmos para a tua casa. Não, eu declaro cada um aqui, meu Deus, recebendo unção e tomando posse da tua unção, para fazer uma caminhada de fé, e não dar um passo apenas, mas para fazer uma caminhada de fé, para seguir, meu Pai, pela jornada que o Senhor tem, e ver, meu Deus, a obra do Senhor, como aquela mulher, meu Deus, se ela pensava que alguém ia dar algo para ela, que alguém ia resolver o problema dela, ninguém resolveu, ela recebeu direção, e quando ela obedeceu, quando ela cumpriu, ela viu, meu Deus, a solução para aquele momento e para a vida dela. Como eu declaro, que cada um que colocar em prática, que seguir adiante, que não parar mais de fazer aquilo que sabe que é certo, que veja a solução para agora e daqui para frente, que veja a mudança de vida. Esteja conosco, Senhor. Abençoa esse dia. Abençoa cada um aqui. Abençoa os próximos passos e sustenta cada um nessa caminhada. Sustenta, meu Deus, cada um nessa jornada de fé, para que assim como aquela mulher, tenhamos bênção para agora, tenhamos solução para os problemas de agora, mas também, meu Pai, que vivamos mudança de vida, que é o que o Senhor ensina, é o que o Senhor direciona e o Senhor tem para cada um que crê, e nós cremos, em nome de Jesus, amém, amém